Vamos tratar sobre esse aspecto, né, do viver pela fé. Nós que temos tratado sobre temas, sobre os dilemas da vida. Diversos são os dilemas, né? Situações que nos trazem a necessidade de um posicionamento. Hoje nós vamos falar sobre o dilema viver por vista ou viver por fé. Viver por fé, viver por vista, ou viver pela fé, ou viver pelo que se vê. Viver por fé ou pelo que se vê. Esse é o dilema que nós vamos tratar. Nós temos estudado a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e vamos estudar em toda a carta, né? Seguimos versículo a versículo, capítulo a capítulo, hoje a quinta mensagem da série, e esse é o tema. Se você perdeu alguma das mensagens, acesse o nosso canal lá no YouTube. A propósito, estamos ao vivo. Cumprimento aqueles que conectam-se conosco nesse momento. Deus abençoe você, a sua casa, que seja uma palavra edificante também ao seu coração. E sempre o convite para que você, sua família, estejam conosco presencialmente em nossas celebrações, sempre aos domingos às 10 e 18 horas, quartas-feiras, culto de oração às 19h30. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa. Então, se você ainda não acompanhou, se você perdeu alguma das mensagens, acesse o nosso canal no YouTube, Cidade Viva Campina Grande, e lá nós temos todas as mensagens que você possa acessar, ser abençoado e também compartilhar com outras pessoas sobre estas mensagens que têm sido certamente edificantes para todos nós. Hoje nós vamos ler a partir do verso 13 do capítulo 4. Encerramos a mensagem passada no versículo 12 do capítulo 4, tratando sobre o tema tesouros eternos versus tesouros terrenos. Esse foi o dilema tratado na mensagem passada, e nós vamos continuar no mesmo capítulo 4, a partir do versículo 13, e seguiremos com a leitura até o verso 10 do capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 13, até o versículo 10 do capítulo 5. E falando um pouco introdutoriamente quanto a esse dilema, muito nos lembra a famosa frase, o dilema também experimentado por Tomé, aquele que afirmou que precisava ver para crer. Lembrando o que está escrito no Evangelho de João, Jesus aparece após a ressurreição, está registrado no capítulo 20, estando os discípulos fechados, a portas trancadas, com medo. Jesus havia sido morto, crucificado. E estavam os discípulos nessa situação, apavorados. Diz a palavra que Jesus entra naquele lugar, aparece ressurreto, após a ressurreição, aparece aos seus discípulos. Não estava lá nesse primeiro momento Tomé. Ao que aparece novamente Jesus, uma segunda visita, em um segundo momento, especificamente para Tomé, porque ele assim afirma: se eu não vir os pregos, se eu não vir, isso está registrado lá no versículo 25, as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Jesus se apresenta-se, coloca-se diante de Tomé, ele olha, ele vê, ele toca e diz ao Senhor Jesus: meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus o exorta: porque você viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Esse é o dilema de Tomé, esse é o dilema de cada um de nós quando falha a nossa fé, quando vivemos pelo que nós vemos, quando vivemos por vista, por aquilo que os nossos olhos mortais podem ver, não pela fé. Diz a palavra: o meu justo, o Senhor falando para o seu povo, o meu justo, aquele que por ele foi alcançado, contemplado pela sua justiça na cruz do Calvário, o meu justo viverá pela fé. Essa é a reflexão que nós faremos hoje. Vamos à leitura, portanto. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor:
Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estamos vestidos, não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Louvado seja o nosso Deus por sua palavra. Amém, igreja? Amém. Aqui nós estamos em continuidade ao que foi visto anteriormente. No capítulo 4, Paulo fala sobre essa nossa realidade frágil, limitada, perecível, enfraquecida. Somos, pois, vasos de barro. Recebemos um ministério, temos acesso a Deus, temos o conhecimento do Evangelho, nos foram dadas as boas notícias, as boas novas de que Cristo veio em nosso favor, de que temos um Salvador, um Redentor, que a cruz foi e morreu a nossa morte. Esse é o ministério que ele fala no início do capítulo 4. Mas ele vai dizer, contudo, temos esse ministério em vasos de barro, somos como vasos de barro. Ele usa essa analogia, essa metáfora para falar sobre a nossa realidade, para que não nos orgulhemos, para não nos envaidecermos, para não nos tornarmos arrogantes. Somos, pois, vasos de barro, carregamos esse tesouro, o tesouro do Evangelho, em vasos de barro, para provar que tudo vem do Senhor, para não esquecermos que todo o poder provém de Deus e não de nós, e assim nos colocarmos sempre mais a cada dia, dependentes, totalmente dependentes do Senhor. Ele vai dizer, de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Afirmações da nossa realidade. E assim compreendemos essa fragilidade da vida que somos nós, portanto, vasos de barro. E ele começa na nossa leitura de hoje dizendo, está escrito, ele cita o salmista, criei, por isso falei, eu creio, por isso eu falo, eu creio que há um Deus que me sustenta, por isso eu posso também falar das minhas fraquezas, assim como o salmista, também o apóstolo Paulo.
Não há problema nisso. Muito pelo contrário, à medida que eu exponho as minhas fraquezas, eu exalto a Deus, pois quando sou fraco, é que o poder de Deus se aperfeiçoa em minha vida. Entendendo as minhas fragilidades, eu recorro àquele que é todo-poderoso, que é onipotente. Crie, por isso falei, diz o apóstolo, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Anunciamos estas verdades, compartilhamos daquilo que do Senhor nós recebemos, do Senhor nós conhecemos, porque sabemos, verso 14, que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Mais uma vez, amados irmãos, o apóstolo Paulo traz o tema ressurreição. Havia uma grande dificuldade para a igreja em Corinto crer na ressurreição dos corpos, ou na ressurreição dos mortos. Influenciados pela cultura grega, eles tinham grande dificuldade, até porque havia uma ideia de que o corpo é mau, a alma é boa. O corpo é perecível e se extingue, a alma, portanto, essa permanecerá por toda a eternidade. Não, não é isso que nós cremos, não é isso que o Senhor nos instrui. Quando nós lemos a primeira carta, nós vamos ler, especialmente no capítulo 15, Paulo falar de forma enfática quanto à ressurreição, como um firme fundamento da nossa fé. Ora, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, e nós vivemos pelo aquilo que nós estamos vendo. Permanecemos nessa miopia, incapazes de enxergar além, porque temos uma dificuldade de crer na ressurreição dos corpos, na ressurreição dos mortos. Vã é a nossa fé, ele diz, continuamos em pecado. Sabe, queridos, esse é um assunto fundamental para a igreja, a ressurreição. Talvez você tenha chegado aqui com as suas aflições, com os seus dilemas, outros com os seus problemas, querendo consolo ou resposta do Senhor, mas muitos dos nossos dilemas, muitos dos nossos problemas, muitas das nossas dores e angústias residem no fato de não entendermos plenamente o que Deus fez, o que Deus faz. Salomão, ao escrever um livro chamado Eclesiastes, no ocaso da vida, distante do Senhor, depois de pecar e de se distanciar de Deus, ele diz, olha, Deus fez tudo ao seu tempo, capítulo 3 daquele livro, há tempo para tudo, para todo o propósito do Senhor. Ele fala do tempo, do cronos, dessa realidade transitória e finita, que é medida pelo relógio, pelas estações do ano. E a seguir, depois de ele falar que há um tempo certo para todas as coisas, tempo para chorar, para rir, para destruir, para construir, ele vai dizer, Deus também colocou no coração do homem o anseio, o desejo ou algum entendimento sobre a eternidade. Contudo, o homem não entende plenamente o que Deus fez. Mergulhado nas suas vaidades, vivendo por aquilo que se vê, em busca das riquezas do mundo, do que perece ou será perecível, o homem não entende plenamente o que Deus fez. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, de um Deus eterno, portanto, criado eterno, também na presença de Deus. Amados, nós não fomos feitos para morrer, amém, igreja? Na criação original, não havia o fato morte. Entendemos que a morte física é consequência do pecado, da queda. Todos pecaram e foram apartados da presença, afastados, destituídos da glória, da presença de Deus. E a consequência disso é a morte, o salário do pecado é a morte. Portanto, a grande dificuldade de falarmos sobre esse tema reside no fato de que nós não fomos feitos para morrer. E por vezes o assunto morte é um assunto proibido ou evitado até. Nos causa arrepio falar sobre morte ou perceber a perspectiva da morte.
Mas o apóstolo Paulo está reforçando esse fundamento aqui na segunda carta. Para além de falar também na primeira, ele está reforçando esse princípio. E nós precisamos também amadurecer, entender e olhar para além desta vida. Viver por fé, anote o primeiro ponto da nossa mensagem, é isso que nós vamos aqui discernir, é crer na ressurreição dos mortos. Como viver pela fé? Essa é a pergunta que nós estamos aqui nos propondo responder. Crendo na ressurreição dos mortos. Talvez você tenha a convicção da presença de Deus na sua vida. A convicção do perdão dos seus pecados. O entendimento do que é reconciliação. Essa palavra que está diretamente ligada à palavra religião. Religare, reconectar, reconciliar o que foi afastado, o que foi rompido pela queda. Mas para além do perdão, para além da salvação, para além da reconciliação, nós precisamos lançar os nossos olhos além dessa vida, não vivendo pelo que se vê. O que se vê é trágico, queridos. Nós acompanhamos semana após semana, dia após dia, morte, corrupção. Nesse momento, o Brasil queimadas em várias regiões, em vários estados. Uma destruição da natureza que tem afetado vidas. Pessoas que estão nos hospitais com doenças respiratórias em razão dessas queimadas. A natureza geme, diz a palavra. O que falar das guerras, das mortes aos montes, especialmente ali na região do Oriente Médio, que nós acompanhamos também e parece-nos comum, parece-nos normal, nós nos acostumamos a acompanhar os números a cada dia. Essa semana, não sei quem viu, mas uma mãe que matou o filho, João Pessoa, eu não vou nem aqui colocar de que maneira, como foi essa situação. Mãe mata o filho mata pai, mata mãe, irmãos. A corrupção, a morte, a violência, a crueldade, as queimadas, as tragédias. Como vivermos por isso que chega aos nossos olhos e que nos apavora e que nos assusta? Não, nós vivemos pela fé, entendendo que Deus está a redimir todas as coisas, crendo na ressurreição dos mortos, dos corpos, crendo que Deus está a restaurar toda a criação conforme assim fez, boa. Esse é um fundamento, diz Paulo também ainda aos Coríntios em sua primeira carta, se a nossa esperança, se a nossa expectativa, falando sobre ressurreição, estiver tão somente nesse mundo, nessa vida, continuamos como miseráveis. Em outras palavras, em outras traduções, somos os mais dignos de compaixão, ainda não usufruindo da bênção da vida plena e abundante, pela esperança que temos da vida eterna, com a certeza da ressurreição. Se apenas vivemos para trabalhar, ganhar dinheiro, gastar, fazer feira, pagar contas, ter filhos, família, um emprego, um trabalho, ser promovido, fazer viagens, ou o que quer que seja, somos os piores dos miseráveis, porque tendo acesso ao Evangelho, nos sendo dado a entender a eternidade, ainda continuamos com os nossos olhos fitos nesse mundo, ainda continuamos vivendo pelo que se vê e não pela fé. Portanto, esse é o pressuposto inicial, o primeiro aspecto que nós precisamos refletir: como viver pela fé, crendo na ressurreição dos mortos. Porque aquele que foi à cruz do Calvário me redimiu, lançou sobre si, trouxe sobre si todos os meus pecados, a minha iniquidade, e para além disso morreu, mas ressuscitou, e porque ele ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar. É isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 14, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Louvado seja o nosso Deus. Apontue isso, registre, portanto, esse aspecto. Precisamos crer na ressurreição dos mortos. E continuando, verso 16. Por isso, por essa razão, compreendendo estas coisas, entendendo tudo isso que está escrito, que o Senhor nos fala, que o Senhor nos ensina, não desanimamos.
não desfalecemos, não permanecemos angustiados, tristes. Essa é uma palavra repetida, né? Ele já falou sobre esse não desanimar. Isso tem a ver com a alma. Ânima. A alma que desfalece, a alma que se entristece, a alma que se abate, em razão das circunstâncias, das intempéries da vida, das adversidades, dos problemas, do luto, da morte, da fome, da violência, da corrupção, tantas coisas, mas não vivemos pelo que se vê, senão pela fé, na certeza da ressurreição, na certeza da vida eterna. E por isso, diz a palavra, por estas coisas que nos foram dadas a entender, não desanimamos, embora, ele traz a realidade de cada um de nós, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Paulo não esconde a realidade da vida, ele não traz uma palavra meramente otimista, mas realista, do que nós enfrentamos, do que nós vivemos, do que nós suportamos no Senhor. Embora, em algumas palavras, o homem interior, ou o homem exterior, o corpo, esteja a se desgastar, o homem interior está sendo renovado. É isso que ele traz aqui quanto a esse aspecto da exterioridade, ou da interioridade. O que é externo é o que é aparente, é o nosso corpo. Estamos a nos desgastar, desde que nascemos, nós começamos um processo de envelhecimento. Essa é a realidade da vida. E sabemos bem da finitude, embora não queiramos falar sobre isso, não queiramos admitir que nós estamos ficando velhos. Sabe, eu não sei você, mas a gente às vezes ainda guarda ou tem uma autoimagem ainda distorcida, né? Eu olho minhas fotos aqui, a turma do multimídia faz as fotos, os cultos e tal, e divulga-se no Instagram, e eu olho e digo, mas pai, como meu cabelo ficou branco? O que é que houve aí? Algum filtro que foi colocado? Eu não tenho esse cabelo branco. Aí o menino diz, tem. Na lata. Deixai vir a minhas criancinhas. E está apontando, ele tem, né? Que conversa é essa, né, pastor? Tem, né? E tu tem cabelo branco? Vai ter, viu? Se Deus quiser, né? Sabe, aí tem alguns ângulos que mostram que até que eu estou ficando calvo, que coisa. E a gente resiste a isso ou não? Eu não sei você, mas ainda me estranha ver esses cabelos, tanto cabelo branco assim. Quem aqui já passou dos 40? Hein? Levanta o braço, meu irmão. Não tem ninguém de 40 lá atrás? É tudo novinho, por acaso. Lá em cima ninguém, ó. Bonitinhos. Hein? Mais de 40. Deixa eu dizer, tem uns que não tem cabelo branco ainda, né? Ou talvez resolva, né? De outras maneiras, alguns artifícios. Ei, você que passou dos 40, você está no segundo tempo. Segundo tempo da vida. A gente vive como se fôssemos eternos, né? Esse é o desejo do nosso coração. Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas ele não entende plenamente, aí busca a fonte da juventude. É vitamina para isso, é vitamina para aquilo, é receita para, sei lá, viver mais, enfim, a gente é iludido por essa coisa. Nós precisamos cuidar do corpo, sim, né? Ter uma boa aparência, ok, mas esse corpo está perecendo. O meu e o seu, louvado seja Deus para aqueles que já entraram no segundo tempo, né? Alguns estão na prorrogação até, né? Ora, se a expectativa de vida é 80, 70, bom, quem passou dos 40 está nessa fase, nós precisamos discernir sobre isso, sem nos apavorar, sem nos desesperar, não, antes pelo contrário, entendendo que é bênção envelhecer, especialmente envelhecer no Senhor, na certeza de que pereceremos, de que expiraremos, de que estaremos aqui por um determinado tempo, de que essa realidade é transitória, é passageira. E Paulo está falando sobre isso, sobre esse aspecto do desgaste exterior. E ele traz aqui algo que é paradoxal, parece
difícil de entender, porque ele diz, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, é a dor, é a artrite, é a artrose, é a ruga, é o cabelo que cai, é tanta coisa, é o tônus muscular que já não é mais o mesmo. Exteriormente estamos a desgastar-nos, interiormente, olha que coisa, ele coloca uma situação que é oposta, interiormente estamos sendo renovados, sabe, apesar do corpo perecível, o meu interior está sendo renovado e fortalecido a cada dia, e é esse paradoxo que nós vivemos, esse aparente paradoxo de um corpo que é perecível, sujeito à morte e que morrerá. Diz a palavra que o corpo semeado em pecado ressuscitará em glória, sem pecado, um corpo glorioso. Essa é a nossa convicção, queridos, mas não podemos lutar contra aquilo que está estabelecido, a transitoriedade da vida, a perecibilidade do nosso corpo, dessa carcaça, dessa estampa que nós temos, e que por vezes tanto privilegiamos, tanto exaltamos em detrimento do interior, essa exaltação exacerbada do que é aparente, do que é superficial, da forma, em detrimento do interior, do essencial, daquilo que de fato tem valor e permanecerá sendo renovado dia após dia até o dia do Senhor. Ele diz assim, considerando estas coisas, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que é que nós vemos? O corpo envelhecendo, os sofrimentos, a corrupção, as dores, a violência, a crueldade. O que é que nós vemos? A insensatez, a indiferença, a falta de amor. O que é que nós vemos? Toda essa realidade que parece caótica, desordenada, é isso que chega aos nossos olhos. E isso tudo nos faz, de fato, sofrer, como diz a palavra, gemer junto à natureza, a toda a natureza. Isso nos traz angústias, preocupações, muitas vezes ansiedade, insegurança na vida, o medo até de sair de casa. Diante de tanta violência, de tanta insegurança, de uma sensação de insegurança, eu saio de casa a cada dia e fico com os meus medos no trânsito, no trabalho, de quem se aproxima de mim, eu vejo a violência, eu vejo a morte diante dos meus olhos muitas vezes. Isso tudo nos faz sofrer, e aí Paulo vai dizer, pois os nossos sofrimentos leves. Paulo, tu não sabe o que eu estou passando para dizer que meu sofrimento é leve. Sabe, poderíamos assim responder a Paulo em nosso coração, não ouse Paulo, dizer que os meus sofrimentos são leves. Você não sabe o que eu tenho enfrentado, o que eu tenho suportado. Não ouse Paulo falar de mim, falar do que você não conhece. Paulo não está falando de nós. Ele não está falando das nossas circunstâncias pessoais. Ele está dizendo que os nossos, o dele também, porque ele também sofreu, também sujeito ao sofrimento, como cada um de nós. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa. Veja, ele fala sobre sofrimento leve, considerando uma glória que pesa, que é infinitamente superior. Em algumas traduções vai dizer, não tem comparação. Tudo que você passa, todas as suas dores, o luto, enfim, todas as adversidades que você tem enfrentado na vida, não se comparam com a glória eterna que está reservada para nós. É isso que a palavra nos afirma, é isso que nós precisamos crer, queridos. Por isso ele chama os sofrimentos, quaisquer que sejam, de sofrimentos leves, considerando o peso da maravilhosa glória. Os sofrimentos leves e temporários e momentâneos, comparando-se, se é que se pode comparar, com o peso de uma glória eterna, não transitória, não passageira, não efêmera. Assim fixamos os olhos, atentamos. É a palavra, é como tem na Almeida, por exemplo, atentamos
atentamos, prestamos atenção, voltamos o nosso olhar, as nossas atenções, a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, nos fixamos e somos orientados não naquilo que se vê, não vivemos pelo que se vê. Pois o que se vê passará, o que se vê é temporário, o que se vê é transitório, nos aflige, nos traz sofrimentos, nos faz doentes, nos torna enfermos emocional e espiritualmente. Mas no que não se vê, esse é o nosso olhar, essa é a nossa atenção. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Segundo ponto, portanto, como vivermos pela fé, além de crer na ressurreição dos mortos, fixando os nossos olhos naquilo que não se vê. Tendo o nosso olhar sempre para o Senhor, para a sua palavra, para as suas instruções, discernindo, compreendendo o que Deus está a fazer, o que Deus fez, o que Deus fará. Amém, igreja? Eu não sei se você já teve a sensação de, eu falava sobre isso de manhã, a sensação, porque talvez não tenhamos experimentado isso, pelo menos não no Brasil, nós não temos furacões, mas você já viu, em filmes talvez, um furacão, ou redemoinho, sei lá, tem um filme Twister, não sei, e você fica ali rodopiando, não é assim que acontece? Pelo menos nas cenas, e aí termina o furacão, aí a vaca está em cima da casa, né? A casa está de cabeça para baixo, o carro está 3 quadras depois de onde estava, e quem está ali naquele olho do furacão não sabe quando acaba, não sabe nem para onde está indo. Sabe, talvez essa seja a sensação que nós experimentamos em meio a dores profundas, a tribulações intensas em nossas vidas. Como é que eu vou fixar os olhos, pastor? Eu não consigo nem abrir o olho num furacão, eu não consigo nem perceber que caminho tomar, eu não consigo decidir, eu não tenho forças nem para pensar. E é um problema para nós, e é um desafio para cada um de nós. E o autor de Hebreus vai falar sobre isso, né? Ele vai falar sobre fé, um capítulo inteiro dedicado a isso, Hebreus capítulo 11, vai nos dizer, vai nos informar, vai nos esclarecer sobre viver pela fé. Ele diz, ora, a fé, capítulo 11, verso 1 de Hebreus, é a certeza daquilo que esperamos. Eu não sei nem o dia de amanhã, na perspectiva humana, racional, dos meus planos, da minha capacidade, eu não posso antever, eu não posso controlar o tempo, tampouco o meu futuro, mas pela fé, e vivendo pela fé, eu tenho certeza do que espero. A questão é, o que você espera? O que você tem esperado dessa vida e para além desta vida? O que você tem esperado no Senhor? Está coerente, condizente, convergindo com a palavra e as promessas que Deus te fez, a mim, a você, ao povo de Deus? A certeza do que esperamos no Senhor, e mais do que essa certeza, a prova das coisas que não vemos. Você pode estar no olho do furacão, meu irmão, sem saber quando termina, porque não sabemos por vezes. Imagine essa situação do furacão, do vendaval, qualquer coisa do tipo, sem saber que direção esse vendaval, esse furacão está te levando, onde é que você vai parar. E você não precisa enxergar se vive pela fé, você precisa crer que o Senhor é Senhor sobre o furacão, sobre o vendaval, sobre as tempestades e adversidades da vida. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, é Ele quem tem cuidado de ti, talvez permitindo que você lá esteja no olho do furacão, para mais e mais depender dEle, e ter os seus olhos fitos nele e não no mundo. A sua atenção, o seu coração, a sua mente no Senhor e não nas coisas da vida. E enquanto você não tiver o seu olhar voltado para o Senhor, talvez você permaneça no olho do furacão, sem destino, sem razão, sem capacidade de discernir sobre essas coisas. Portanto, como viver pela fé, senão fixando os nossos olhos naquilo que não se vê? Porque o que se vê é transitório, o que não se vê é eterno. Amém, igreja? E continuando, verso 1 do capítulo 5, sabemos que se for destruída, aqui Paulo traz uma ilustração, uma analogia,
se for destruída a temporária habitação, talvez na Almeida, se você usar a tradução Almeida, está falando sobre tabernáculo, nos traz a ideia da tenda, essa temporária habitação terrena que vivemos. Ele não fala necessariamente da tenda, ele fala do corpo. A habitação temporária é o corpo perecível, amém, igreja? Mas ele faz uma alusão, uma analogia, trazendo a ilustração da tenda. O que era a tenda? Era um lugar temporário, era uma igreja portátil. Os israelitas, no caminho para o deserto, 40 anos na travessia do Egito até a terra prometida, até Canaã, montavam tendas, também chamada de tabernáculo, e ali era o lugar do encontro do Senhor com o seu povo, por meio dos sacerdotes. Os sacrifícios, as ofertas, todas eram entregues na tenda do encontro, no tabernáculo, que era a presença, representava a presença física de Deus. Essa tenda, a tenda do encontro, que posteriormente tornou-se o templo de Salomão. Tanto a tenda como o templo eram temporários, porque o templo também foi destruído, e Jesus disse: destruam esse templo que vocês adoram e idolatram, que eu o construirei em 3 dias. E o templo foi erigido, o templo foi edificado, a igreja do Senhor, pedras vivas que compõem essa edificação que é espiritual. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É sobre isso que o apóstolo Paulo está a nos ensinar, essa dificuldade, sabe, quanto à morte, quanto a esse aspecto perecível da corruptibilidade do nosso corpo. Sabemos, e ele está falando aqui para cristãos, ele presume o nosso conhecimento. Sabemos, ele não está dizendo, eu sei e eu lhes digo. Não, nós sabemos. Nós somos instruídos acerca disso. Nós somos ensinados sobre estas coisas. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, o nosso corpo, se morrermos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, até que tenhamos essa habitação eterna, essa edificação feita por Deus, pelo próprio Senhor, gememos, sofremos, choramos. Enquanto isso, a dor, a luta, a luto, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, do corpo glorificado, porque estando vestidos, aqui é o sentido do corpo, não seremos encontrados nus, sem um corpo. Pois enquanto estamos nesta casa, neste corpo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, não queremos morrer. Vocês estão entendendo o texto? A nossa luta e o nosso dilema, que diz respeito a viver pela fé ou viver pelo que se vê, viver por vista, e querer viver esse mundo de qualquer forma, a cada dia como se eternos fôssemos, sem considerar o fato morte, e ao nos depararmos com a morte, talvez nos desesperarmos, nos entristecermos e permanecermos no luto eterno, sem compreender estas coisas. Enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, não queremos morrer, ninguém quer. Mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Paulo fala sobre esse aspecto, querido, da transitoriedade, da temporalidade, da mortalidade de corpos perecíveis. E nós precisamos discernir sobre estas coisas, compreender o que ele está a nos falar, o que ele fala também aos filipenses, quando assim afirma: eu prefiro estar com Cristo, porque é muito melhor. Em outras palavras, para mim, Paulo, eu não tenho nenhum problema, não há problema em mim de morrer, porque sabemos, tenho a convicção, a certeza, que ainda que essa habitação terrena se extinga, eu terei uma habitação celestial, e estarei com o Senhor, o que é infinitamente melhor. Ele fala também aos filipenses: contudo, sei que devo permanecer por amor a vocês. Há uma missão, há um propósito, há um sentido de vida que o Senhor nos traz.
a cada dia, como um presente, como uma oportunidade de abençoarmos pessoas, de aprendermos mais do Senhor, de cumprirmos a obra, de exercermos, sabe, o ministério que nos foi confiado, e nós vamos falar sobre esse ministério na próxima mensagem, o ministério da reconciliação, de entendermos o propósito da vida, do viver a cada dia em meio a lutas, a dificuldades, a problemas, enfrentando a morte, mas mesmo assim permanecendo, desejando estar com o Senhor, desejando essa habitação celestial. E ele diz, não nos encontramos nus. Aqui mais uma vez um reforço sobre a ressurreição dos corpos, a ressurreição dos mortos. Há uma afirmação de um filósofo romano ao tempo de Cristo, ele foi contemporâneo de Cristo, chamado Sêneca. Talvez você já tenha ouvido. Olha o que ele diz: sou um ser superior, palavras de Sêneca, e que influenciou a igreja de Cristo, influenciou de sobremaneira os romanos, os gregos, os coríntios, os judeus. Sou um ser superior, nascido para coisas mais elevadas, mas infelizmente sou escravo do meu corpo, que considero apenas como uma cadeia imposta à minha liberdade. Em tão detestável habitação vive a minha alma livre. Não, Sêneca, não há essa divisão, sabe, da filosofia grega, de corpo-alma, essa dicotomia. Tampouco a divisão em 3 partes, né, que por vezes nós lemos na Bíblia, corpo, alma e espírito. Não, o indivíduo é um ser como um todo. Essa forma de expressar o indivíduo, que Paulo usa especialmente aos gregos, porque esse era o entendimento dos gregos. Não para nós, não há que se dissociar corpo de alma, não há que se compreender que a alma é boa, mas o corpo é mau. Que os pecados que eu cometo no corpo é porque o corpo, a matéria é má. Não, o pecado que eu cometo no corpo é que esse pecado é por conta desse pecado antes vir, fluir do meu coração. E não é do coração enquanto um órgão cardíaco que pulsa e flui o sangue para o nosso corpo, para as nossas artérias e veias. Mas do coração, então, enquanto essa parte emocional, o aspecto imaterial do nosso ser, do ser como um todo. O pecado que nasce no coração chega ao corpo, é do indivíduo como um todo. Não há que se falar dessa separação na perspectiva bíblica. E a nossa visão, o nosso entendimento é da palavra, é a cosmovisão cristã, não é o que as pessoas dizem, não é o que a filosofia pensa ou afirma, amém, igreja? Não estaremos desnudos, diz Paulo. O corpo há de ressuscitar e nós ressuscitaremos com o corpo glorificado. Jesus ressurreto comeu com os discípulos. Ele gostava de comer, sentava-se à mesa. Quando chega para os discípulos, tem um peixinho aí, está lá escrito, está na palavra. E um corpo ressurreto que se alimentou e comeu e sentou e foi visto, diz a palavra que foi visto de uma só vez por mais de 500 pessoas, após a crucificação, após a morte, após a ressurreição, dando provas da ressurreição dos corpos. Não estaremos desnudos. O céu não é algo etéreo, abstrato, com almas vagando. Não, é um céu real. Novos céus, nova terra, fala sobre essa realidade bela, que nós contemplamos e que será por demais ainda bela, mais exuberante, porque não haverá pecado, não haverá as dores de uma criação que geme, que sofre em razão do pecado. E diz o verso 5, foi Deus que nos preparou, olha só, para esse propósito. Que propósito? Vivermos eternamente com o Senhor, em um corpo glorificado, porque cremos na ressurreição, estaremos também com o Senhor, ressuscitados naquele dia. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito Santo, como garantia do que está por vir. Queridos, essas coisas não são meras opiniões da igreja, da cidade viva, da teologia, do protestantismo, de uma ala do cristianismo, não. É o próprio Deus falando aos nossos corações, instruindo as nossas mentes, por meio do seu Espírito Santo.
Foi Deus que nos preparou. É Deus quem nos ensina. É Deus quem nos esclarece acerca dessas coisas. E Ele nos deu a garantia, o penhor do Espírito Santo. No capítulo 1, verso 22, nessa mesma carta, Paulo vai falar sobre o Espírito como um selo de garantia. Ele traz uma linguagem que era compreendida pelos romanos, porque quando o império enviava os seus missionários, os seus soldados, os seus exércitos, com cartas, com ofícios, com comunicações, nessas cartas, nesses documentos, havia o selo do império. Talvez você já tenha visto em algum filme. Uma cera quente que se coloca sobre um documento e aí vem o carimbo, a marca do Império Romano, dando legitimidade, autoridade àquele documento. É sobre isso que nós compreendemos quando lemos 2 Coríntios 1, 22, que Deus nos selou, nos autenticou, nos identifica como cristãos. Temos um dono, temos uma nova identidade em Cristo Jesus, amém, igreja? E isso é irrefutável, isso é eterno, pela obra de Jesus, não por nós, não pelos nossos méritos, mas por aquilo que Deus realizou em Cristo Jesus, enviando o seu Filho, e o Espírito Santo que nos foi dado a habitar em meio à igreja. O selo, a autenticidade, como penhor, como garantia, aqui um conceito jurídico, a garantia de pagamento. Antes estávamos em dívida, estávamos devendo ao Senhor pelos nossos pecados, em dívida com Deus, e Deus quitou essa dívida, por isso nós fomos redimidos, alguém pagou o preço pelos nossos pecados, por aquilo que nós devíamos ao Senhor, e o Espírito Santo é o selo do penhor, o que traz para nós a certeza dessa garantia de que Deus, o próprio Deus, resolveu a nossa realidade, a nossa morte, resolveu o que a nós estava destinado à condenação, à morte eterna. O próprio Deus nos dá essa garantia pelo seu Espírito Santo. Como viver pela fé, portanto? Ponto 3, anote. É exatamente nesses aspectos que nós lemos aqui, especialmente no verso 5, que nos informa sobre essa garantia do Espírito Santo. Vivemos pela fé, confiando na garantia do Espírito Santo, não em nós mesmos, mas na garantia do Espírito Santo, nesse penhor, porque sabemos a quem pertencemos, quem nos sustenta, quem nos protege, não estamos sozinhos. A palavra fala que quando nós somos alcançados pela graça irresistível de Deus, o Espírito Santo passa a habitar em nós. É esse selo. E o habitar do Espírito em nós é o penhor, é a garantia de que o Senhor não nos abandonará. De que não estamos aqui sujeitos a toda sorte de iniquidade, corrupção, violência deste mundo. De que enfrentamos todas essas coisas porque há em nós o próprio Deus, nos dando ousadia, nos dando coragem e intrepidez para agirmos, para falarmos, para testemunharmos, para proclamarmos o seu amor, a sua graça, o seu reino, amém, igreja? Portanto, vivemos pela fé, com essa confiança plena. A Bíblia diz que ao homem natural, em sua natureza, ao homem carnal, ao homem e à mulher, como Jesus falou na conversa com Nicodemos, Nicodemos, quem nasce da carne é carne, sujeito à morte, pecador, escravo do pecado. Quem nasce da carne é carne. Espiritualmente, morto. Quem nasce da carne é carne. Ao homem carnal, ao homem natural, escravo do pecado, não é dado, não é possível compreender as coisas de Deus. Porque Deus é o Espírito. E as coisas de Deus são compreendidas espiritualmente. Se não houver, meu irmão, a verdadeira conversão, se não houver, meu irmão, um coração que se quebranta, não podemos entender as coisas de Deus, não podemos discernir sobre a vontade de Deus. Você pode frequentar a igreja por 50 anos,
porque não é a igreja que salva. Você pode ler a Bíblia dezenas de vezes, porque não é o mero conhecimento, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pelo conhecimento, pelo discernimento que o Espírito Santo nos dá, nos levando ao Senhor, nos conduzindo à presença do Senhor, nos dando entendimento das questões, das coisas espirituais e eternas. Assim, vivemos pela fé, assim lançamos os nossos olhos para além daquilo que é visível ou tangível, ainda que enfrentemos os dilemas da vida, como Tomé, que precisou ver para crer. Mas temos nós a garantia do Espírito Santo, o penhor do que Deus fez por nós, do que Deus faz e fará por nós. E concluindo, a banda já pode vir. Portanto, temos sempre confiança. Sempre. Mesmo em meio às lutas, sempre confiança. E sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Enquanto estivermos aqui, nessa realidade perecível, transitória, estaremos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar. Temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Agradar a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus. Eu falava pela manhã aos irmãos queridos, irmãos e irmãs que estavam conosco no culto matinal: meu irmão, minha irmã, se você não se alegra na adoração, se você não compreende ainda a adoração, comece a aprender, porque na eternidade nós estaremos juntos com os anjos adorando a Deus. Que flua do seu coração a adoração espontânea, genuína, sincera, que lhe conecte ao Senhor. Não são meras palavras, não são meras canções. Eis aqui irmãos e irmãs, frágeis, limitados como todos nós, com as suas dificuldades, com as suas lutas, que sobem nesse palco, nesse púlpito, como você queira chamar, muitas vezes com preocupações, com dores, talvez físicas ou emocionais, mas sabem, têm ciência de que aqui estão não apenas para cantar ou tocar um instrumento, senão para ministrar à igreja uma adoração transbordante, contagiante, quer seja no corpo, quer seja nesse tempo, e especialmente na eternidade, haveremos de adorar o Senhor, não apenas com as nossas vozes. Por vezes nós limitamos, restringimos a adoração tão somente a músicas cantadas. Não é só isso, meu irmão, inclui. Mas pastor, eu não canto tão bem como Jonatas, nem eu. Essa voz rachada, feia, desafinada por vezes. Mas diz a palavra que Deus vê o coração. O homem vê a aparência, o que pode ser visto, o que pode ser ouvido, a voz afinada e bela, que nós podemos contemplar e admirar, apenas como canção, não necessariamente como adoração. E aqui, queridos, nós estamos falando do que o texto vai nos falar, pois todos nós, com esse desejo de agradar a Deus, todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Eita! Sim, todos nós. Aqui não se trata de salvação. Esse tribunal aqui que Paulo fala repetidas vezes também em outras cartas, não se trata da salvação, porque a salvação diz respeito àquilo que Cristo realizou, a sua obra, o seu sacrifício único e suficiente na cruz do Calvário. Aqui é a recompensa, é o galardão. Cremos, e a palavra nos fala sobre isso. É o que Deus nos dará para além da salvação. Se cremos em Cristo, se compreendemos a sua obra como sendo por nós, se compreendemos o perdão, a redenção, somos salvos.
Louvado seja o nosso Deus por isso, mas há algo além. Assim, essa recompensa, esse galardão, é isso que Paulo está falando, e todos nós, todos os cristãos, aqui ele não está falando sobre os ímpios. Não se trata, portanto, do juízo quanto à salvação ou condenação, o juízo salvífico ou condenatório, mas o juízo da recompensa, do galardão para todo o crente. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada cristão, receba de acordo com as obras praticadas nesta vida, por meio do corpo, nesse momento, nesse íntere em que estamos vivendo, passando, quer sejam boas, quer sejam más. Anote o quarto e último ponto: como viver por fé e não pelo que se vê, buscando sempre agradar a Deus, cumprindo os seus propósitos. Buscando sempre agradar a Deus, cumprindo os seus propósitos. Buscando sempre agradar a Deus. Importa antes agradar a Deus, glorificar a Deus. Essas são as boas obras. As boas obras que de antemão Deus preparou para nós, como está escrito, como Paulo escreve aos Efésios. Sabe, meu irmão, minha irmã, há obras que você realiza e que talvez sejam proveitosas para alguém. O agradar ou não agradar a Deus diz respeito a por que você faz o que você faz. Obras que parecem boas talvez sejam más, porque você faz para o seu próprio prazer, para o seu próprio deleite, para ser admirado, para ser elogiado, para ser aplaudido, para a própria vanglória. Essas são obras más. Ainda que abençoem, ainda que tenham algum proveito, não agradarão a Deus. É como a adoração que não tem uma sinceridade, que não tem um coração quebrantado, é só canção, é só música. É como o sino que retine, como diz Paulo aos Coríntios, é em vão, se não for por amor. Se não for o amor, a razão de fazer o que nós fazemos, retire-se o amor e tudo o que nós fazemos são más obras. Exclua o amor que do Senhor nós aprendemos e que deve ser por nós exercido e proclamado em tudo o que nós fazemos, e o que nos resta são as más obras do nosso egoísmo, do nosso individualismo, da nossa arrogância, da nossa soberba. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E Paulo também falando aos Coríntios, ele vai dizer, 1 Coríntios capítulo 4, verso 5, portanto, não julguem nada antes da hora devida, esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas, e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Portanto, viver pela fé é buscar agradar a Deus. Se agradando a Deus, eu agradarei aos homens, amém. Se agradando a Deus, desagradarei aos homens, amém. Que importa antes viver para a glória do Deus que me alcançou, do Deus que é Senhor da minha vida. Seremos censurados, seremos criticados, mas sabemos quem nos sustenta. Sabemos do que o Senhor fez por nós. A nossa vida é de gratidão a Deus. É uma vida que deve agradar a Deus, buscando agradá-lo em todas as coisas, cumprindo os seus propósitos, as suas obras, as obras que Ele designou a nós. Toda boa obra que Deus de antemão preparou para nós. Amém, igreja? Essa canção fala-nos
sobreviver pela fé. Tanto que precisamos de uma fé relevante, autêntica, inabalável. Cada vez que a minha fé é provada, somos provados, por vezes reprovados. Não passamos na prova, porque os nossos olhos ainda estão no mundo, ainda seduzidos e iludidos com esse mundo. E a desaprovação nos leva a problemas, a dores, a angústias, a permanecer nos dilemas. Cada vez que a minha fé é provada, Tu, Senhor, me dá a chance de crescer um pouco mais, sendo renovados dia após dia. As montanhas e vales, os altos e baixos da vida, essa é a vida. Circunstâncias variáveis, adversidades, alegrias, tristezas, luto, morte, dores, conquistas, vitórias, altos e baixos, montanhas e vales, que eu atravesso, que eu passo, me levam mais para perto de Ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, que é soberano sobre todas as coisas, que é Senhor, onipotente e glorioso, Criador do universo, o meu sustentador, que vive e reina eternamente.